Oi, deusa, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Bruna Lux e aqui você adentra no universo do feminino. Eu fiz esse canal para mulheres como você, que estão no processo do autoconhecimento, do despertar espiritual e adentrando esse universo do feminino, precisando de informações reais e que te favoreçam, e que revelem o feminino em sua verdade, e um lugar de acolhimento entre irmãs, Então eu espero que você se sinta muito bem aqui, ok? Vamos lá! Hoje eu vim falar sobre um tema a pedido da deusa. E eu vou contar para vocês, eu vou introduzir falando como foi que surgiu esse tema, e eu vou falar um pouco mais a respeito de mulheres sem útero e que não menstruou mais dentro do movimento do sagrado feminino. Bom, eu estruturo esse canal com muito amor e com muita estratégia, tá? Todas as informações que eu passo aqui, eu tento levar algo de muito útil para contribuir no teu despertar enquanto mulher, enquanto representante do feminino aqui na Terra. Ok? E aí eu estava criando, anotando alguns temas, alguns títulos dos próximos vídeos, e eu estava percebendo que eu vou falar muito sobre menstruação, sobre útero, sobre os símbolos da fertilidade. E aí eu comecei a pensar, será que eu estou falando com todo mundo? Será que todas as mulheres estão dentro dessa realidade? Claro que não. E me veio as mulheres sem útero, tá? Ou as mulheres que nasceram sem útero, porque acontece, eu já tive uma mentora que nasceu sem útero. Ou mulheres que precisaram passar por cirurgias, e retirar seus úteros. E também para mulheres que não menstruam mais, ou porque a menopausa veio muito cedo, se adiantou aí, ou porque já entraram mesmo na fase da menopausa e continuam, claro, tendo interesse em assuntos do sagrado feminino, ou estão despertando agora, exatamente na menopausa. Inclusive eu vou trazer temas sobre essa fase maravilhosa na vida da mulher. Porém, eu preciso estudar um pouquinho mais, porque não é algo que eu vivo. É algo que eu ainda estou reunindo algumas informações para trazer com muita responsabilidade e muito amor. Mas eu vou sim, por uma questão de inclusão, trazer temáticas para mulheres que já estão na menopausa. Então, vamos lá. Estava eu caminhando alguns meses atrás e a deusa falou comigo. A energia do divino feminino falou comigo. E me pediu para falar com as filhas dela que não têm o útero, para que essas filhas não se sentissem excluídas, porque ela precisa de todas. Eu fiquei tão emocionada quando eu recebi essa mensagem, que eu pensei assim, deusa, eu vou dar o meu melhor para essas irmãs, porque o sagrado feminino, ele me salvou, mano. Então imagina o quão eu quero que tudo isso chegue para mulheres como você e para todos os tipos de mulheres. Porque no fim das contas somos todas uma. Mas nos manifestamos de diferentes formas e continuamos sendo quem somos, tá? Então o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que o Sagrado Feminino é um movimento de resgate da espiritualidade ancestral, tá? Já tem vídeo meu falando sobre isso daqui, então para não desfocar, eu te aconselho aí nessa playlist, tá? O nome é Conhecendo o Sagrado Feminino. Lá você vai dar um mergulho bem bacana. Separa um fim de semana e se dê esse presente, se conheça. Então, manas, sendo o movimento do Sagrado Feminino um resgate de assuntos da ancestralidade essa que
apesar de não viver no mundo de tecnologia, no mundo evoluído, né, como dizem, que vivemos, né, num padrão evoluído, tenho minhas dúvidas, mas nem vou abrir aqui. Nossas ancestrais, elas viviam em conexão profunda e extremamente consciente com a natureza. Então, sagrado feminino é o tocar na herança. A herança que foi deixada, que foi enterrada, para que algumas escavassem, achassem e trouxessem a informação para outras. Todas as mulheres precisam acessar essa herança. Ela foi deixada para todas, inclusive para mulheres sem útero e para mulheres que não menstruam mais, tá? Por que a importância de se falar sobre isso? O movimento do sagrado feminino, ele resgata a conexão da mulher com o útero, tá? E uma relação mensal e direta com o seu sangue. E quando você fala muito sobre isso, porque é necessário sim falar sobre isso, tá? O útero e o sangue são ferramentas, então elas precisam ser utilizadas. Só que quando se fala muito sobre isso e não se vê o outro lado da moeda, do feminino, tá? Acaba acontecendo uma exclusão. E uma exclusão injusta e desnecessária. E aí eu vou explicar o porquê. Uma mulher que ela não tem útero físico, ela atua recebendo informações energéticas e intuitivas e magnéticas a partir do seu chakra sacral. O chakra que está localizado exatamente ali no centro uterino. Então, independente dessa mulher de você, mana, ter ou não um útero físico, você tem um canal que recebe informações e que emana informações. Eu trouxe essa representação aqui e coloquei a pedrinha do próprio chakra no útero, onde ficaria o útero, né? Vamos supor que eu estou conversando aqui com uma mulher que não tem útero, tá bom? Então, exatamente aqui, mano, o seu chakra, ele está funcionando tranquilamente. Então, as informações das tuas ancestrais de linhagem, e aqui eu já estou falando da tua família, tipo assim, tua mãe, tua avó, tua bisa, existe uma correspondência nesse lugar aqui, tá? Aí, vamos falar sobre um outro ponto. Eu quero ser muito lúcida aqui com vocês, tá bom? Vamos falar sobre um outro ponto. O útero físico, ele é muito importante, tá? Quando você não tem, você não deixa de ser mulher, não deixa de ser feminina, e não deixa de poder adentrar no universo do sagrado feminino. Não impede você, tá? Porém, o útero, ele é uma ferramenta de uma ligação mais direta de influência, tá? Com os astros femininos, por exemplo, tá? A Lua, o planeta Vênus, a estrela Sírius, a própria Terra. Nós habitamos num planeta feminino. Então, existe uma troca mais direta. Então, isso eu não vou negar para vocês, tá bom? Porém, não anula, tá? O canal que você, mulher sem útero, tem e que recebe sim informações, tá? Tanto cósmicas quanto ancestrais nesse teu canal energético, tá? Não é um impeditivo. Não se sinta diminuída perante nenhuma outra mulher que tem útero, tá? Quando você se conecta numa meditação de limpeza ancestral, quando você faz uma meditação de conexão com a deusa, que você toca na sua impressão uterina, quando você toca nesse seu chakra,
você está fazendo a conexão, você está se autoativando. E a coisa começa a acontecer. Ok? Mulheres que não menstruam mais, tá? Então elas têm ali o útero, mas o útero já está em outra fase. É um útero que não precisa mais corresponder à fase mãe, que é uma fase onde, a partir do momento que a menina menstrua, ela entra numa outra fase, ela se torna mulher. Enquanto você está ali menstruando, você tem uma vida fértil no sentido de poder gestar. Quando finaliza isso, significa que esse sangue que seria entregue para uma criança, o sangue ele contém células-tronco, só para você ter noção, é um sangue muito nutritivo, não tem nada de nojento. E esse sangue que iria para essa criança, ou para crianças no sentido geral, é um sangue que agora é retido, é um sangue transformado, retido na forma de dizer, tá, manas? É um sangue transformado em autonutrição. Então você não entrega mais para o mundo, você fica, sabe? Você acessa a fase anciã, não necessariamente porque você já é uma velha, uma mulher velha, que nessa sociedade patriarcal é muito atrelada à infertilidade ou à inutilidade. Isso é uma injustiça e de uma ignorância extrema. Mulheres que estão entrando na menopausa ou que estão parando aí, né, de menstruar ou já pararam de menstruar, busquem informações sobre a fase anciã, a fase da sabedoria, a fase que a mulher é dela mesma. Finalmente eu posso parar de me entregar em comportamentos, em sentimentos, em demandas. Eu posso parar de me demandar para o mundo e eu posso ser minha. E agora eu tenho muitos anos de sabedoria comigo, sabe? Então é uma fase mágica. Eu sou fascinada, é uma fase que eu sou muito fascinada aí em termos de estudo, por isso que eu quero trazer materiais legais para vocês. E eu tenho muito respeito. O meu primeiro círculo de mulheres foi para mulheres que estão na menopausa. Todas senhoras, e eu amei, todas as senhoras falando sobre sexualidade, e eu fiquei, que rainhas, e eu me sentindo assim, cara, eu tenho que aprender com elas. Levei informações que elas não sabiam, com todo respeito e amor, mas recebi, saí super nutrida. Foi maravilhoso, foi mágico, eu amei. Minha primeira roda de mulheres, né? Então, manas, a questão do sangue menstrual também é algo falado muito, né, assim, no campo do sagrado feminino, muito por causa do rito do plantar da lua. Porque é uma reconexão da mulher com a terra, no sentido de dizer, mãe, eu te vejo, eu te honro, o meu sangue para ti é um sangue de vida, sabe? Eu não precisei matar ninguém, violentar, machucar ninguém, sabe? Meu sangue é um sangue de vida, ele iria para um bebê, como eu não fertilizei naquele mês, eu te entrego, mãe. A vida, você me entrega tanta abundância, eu já estou toda arrepiada, você me entrega tanta abundância, eu estou te entregando agora, mãe, sangue de vida. Então é sobre um rito, sabe? Por isso que é muito falado. Então assim, Bruna, não tenho mais esse sangue. Tem mulheres que ritualizam com água, tem mulheres que ritualizam com suco de uva, o suco real, tá? Nada artificial assim. E são formas dessa mulher se conectar com essa energia também feminina das águas, esse campo condutor, né? A água é um condutor também. Então essa energia que você quer emanar para a terra, você pode sim fazer com água ou com um suco de uva que seja verdadeiro, né? Seja da própria uva, porque aí é a natureza encontrando a natureza. Tá bom, deusas? E não menstruar também não te impede, como você pode perceber, né? Acabei de te dar dicas aí sobre mulheres que querem sim fazer o plantar,
porém não tem mais o sangue. Isso não impede. E também assim, Bruno, ok, não tenho mais meu sangue, aceito já isso. Não quero nem ritualizar mais assim, com água ou com suco, mas tem algum tipo de ritual? Aí, manas, é onde eu quero falar para vocês que sim. E eu vou entregar duas bússolas assim para vocês, tá? Se nortearem. No último vídeo, eu falei sobre o útero, né? Para mulheres, na verdade, assim, para mulheres que têm útero entenderem certas coisas. Para quem não tem, quem não menstrua, mas também é interessante saber, tá? Porque no campo do sagrado feminino é bom que a gente esteja, que a gente tenha acesso a tudo mesmo, para a gente entender a importância, tá? E no vídeo eu falo como as mulheres elas podem ir para esse lugar de equilíbrio e de centramento a partir do mapeamento, tá? De seu ciclo menstrual, para mulheres que menstruam. E aí, a partir disso, eu fiquei pensando, tá, ok, e mulheres que querem se centrar e não têm útero ou que não menstruam, como fica para elas? Então, eu quero entregar para vocês também bússolas, para que vocês consigam se centrar, apesar desse detalhe. Vamos chamar aqui de detalhe, tá? Porque, mais uma vez, frisando, nada disso impede você, minha irmã, de estar num círculo de mulheres, de estar no movimento do sagrado feminino, de se conectar com suas ancestrais, de fazer limpeza por suas ancestrais, limpeza por sua própria vida. Não se preocupe, não se exclua e não deixe que lhe excluam também, tá? Porque se você passou por alguma situação onde uma mentora de sagrado feminino excluiu você por essa questão, isso é algo grave, tá? Isso já é um outro campo. Isso não é ético, tá? Humanamente isso não é ético, ok? E numa roda de sagrado feminino isso se agrava bastante. Então se coloque no mundo, se posicione. Você é uma mulher completa, sim, mas você precisa aceitar isso. Não fique esperando que as pessoas te falem isso. Se aceite, você é uma mulher completa, tá? E você ritualiza de outras formas. Olha como você abre o leque. Você faz outros ritos, tá bom? Então eu vou te entregar bússolas, tá? Já que para você diagrama lunar não faz sentido, porque aqui seria para a mulher que menstrua, aí ela começa a fazer aqui e tal. Então também acaba não servindo para uma mulher que não tem útero, né? Se for partir dessa questão de que precisa da menstruação para vir para cá, ok? Mas vocês podem usar sim essa mandala através da bússola. Aí eu vou falar da primeira bússola, tá? Da lua. Tá, meu amor? Então, não tem útero e não tem sangue, vá estudar fases lunares. E tudo começa. Então, digamos que é do teu interesse começar a montar um diagrama, uma mandala lunar para ti, para você se autocentrar, se reequilibrar emocionalmente, entender teus comportamentos, fazer uma leitura melhor das tuas intuições, dos teus sonhos. Então vamos supor que você vai se abrir para usar a ferramenta. Você vai usá-la a partir do tempo lunar, tá? Então, ao invés de esperar uma menstruação descer, eu sei que no seu caso, né, isso já está descartado. Você espera pelo primeiro dia da lua negra, que é aquela lua que ninguém vê no céu, é a lua nova. Ninguém vê, porque ela está como no período da semente, que ela está germinando lá debaixo da terra e ela precisa crescer no escuro, que é bem desse mistério do feminino, que é bem do nosso universo. Para que ela cresça, ela precisa ir se fazendo ali no escuro. Então, essa fase lunar é por onde que você começa, tá? Ela representa a fase de sangramento da mulher. Então, você precisa estar atenta a calendário lunar e você precisa estudar sobre as fases. Aqui eu te falei um pouquinho sobre essa lua nova, né, que é a lua escura, a lua negra, mas você precisa saber sobre as outras fases, lua crescente, tem lua convexa, lua
cheia, né? Inclusive hoje eu tô gravando e à noite vai ser lua cheia. Então assim, entender, lua minguante, e a partir disso, você vai começar a entender, mana, pega essa chave aí, você vai começar a entender por que que tem fase, mesmo não tendo útero, não menstruando, por que que tem fase que você tá tão aberta, tá tão disponível para o mundo, tá tão expansiva, enquanto outras fases você tá assim, cara, parece que eu tô, sei lá, morrendo em mim, tô renascendo. Não quero ver ninguém, não quero fazer nada, e é porque eu sou uma pessoa doadora, eu gosto, mas eu quero ficar comigo. Você vai começar a entender a influência da lua sobre isso, porque você continua recebendo, não pelo útero, mas pela base, pela psique, tá? Se você assistir o vídeo anterior, você vai entender melhor. Pela psique e pelo seu chakra sacral, ok? Então, é importante que você vá entendendo. A fase minguante é ótima para fazer limpeza, porque é a fase da lua que ela está indo embora. Sabe? Ela está indo embora para ninguém mais ver por um tempo. Então, assim, o que é que eu preciso limpar? O que é que eu preciso reescrever na minha história? O que é que eu preciso encerrar antes da lua nova? É um novo ciclo. E eu tenho que encerrar o que antes? Para eu não levar esse peso para esse outro ciclo. Entende? Então, isso é o que você vai fazendo ali no prazo da lua minguante. Entende? Já quando a lua está cheia, né, que é antes da minguante, é onde você se planeja para apresentar projetos, para sair, para viajar, para expandir. Tá bom? Tem uma playlist aqui que ela se chama Mapeando o Ciclo Menstrual. E aí tem uns vídeos que eles têm uns 10 minutos. E aí eles chamam assim, cada vídeo tem uma fase. Fase mãe, fase donzela, fase anciã e fase feiticeira. Ali eu falo sobre o comportamento da mulher. Enquanto ela está, para mulheres que têm um ciclo menstrual, tá? Para mulheres que menstruam. Mas é interessante de vocês assistirem porque eu falo sobre o comportamento da mulher recebendo informações da natureza, ela enquanto natureza. E aí eu vou entrar com a segunda bússola aqui para vocês, né? A primeira que eu entreguei foi a lunar, que é esse astro feminino maravilhoso, que você pode se guiar por ele, tá? Mas também tem um outro astro, que ele tá te ancorando, inclusive, que é a Terra, mana. Sabe? A Terra também tem fases. O nome das fases da Terra a gente deu de estações. Então, qual é o período do novo ciclo da Terra? É no inverno. Ninguém sabe disso direito. As pessoas acham que a Terra está se acabando ali no inverno. O fim, o ciclo assim da Terra é no outono, as folhas caem, entende? Ela está mostrando que ela não quer mais, o que não serve mais, né? Os galhos que não servem mais, as folhas que não servem mais. E o inverno é o período do recolhimento para o renascer, para o que ela trará. Então é onde a magia da criação da Terra começa, é no inverno. Então, imagina uma mulher que ela não menstrua e não tem útero, mas ela seguia pelos ciclos lunares e ela vivencia as estações do ano, ressoando isso na sua própria vida, colocando inclusive na própria mandala. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, estou na estação primavera, tá? Que é a estação que estamos agora, pelo menos enquanto eu estou gravando o vídeo. Entramos recentemente, equinócio da primavera. Daí você coloca. Então você já sabe que a energia é uma energia da jovem. É a energia do planejar. O que é que eu vou fazer em seguida? Você já está dentro do novo ciclo, mas aí é a tua fase do planejamento, do que você quer para a sua vida. Sabe, é a criatividade acontecendo.
E uma estação, ela tem ali seus 3, 4 meses. Eu tô aqui arredondando, tá, gente? Não é tudo isso, mas ela tem ali seu tempo. Então você fica dentro desse tempo por alguns meses, né? E vai se guiando também pelas fases lunares. Talvez seja muita informação para você receber agora. Talvez seja. Sabe por quê? A coisa fica mais fácil depois que ela vem para o papel. Sabe? Quando você começa a anotar. Bruno, o que é que eu anotaria? Você anota percepções que você teve, rituais que você fez. Então, tô aqui na lua cheia e tô sentindo que tem algo da minha sexualidade que tá travada. Eu quero fazer um ritual. E aí, ou você busca na internet ou com alguma mentora que você gosta, tem mais afinidade, ou você faz na tua intuição. Aí você se conecta com elementos que você já tem e tal, e você faz uma ritualística própria. Numa lua cheia, falando de uma temática sobre sexualidade, e dentro de uma estação, enfim, que vai te trazer uma outra mensagem também sobre isso. Então, você anota, sabe? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Essa é uma mandala preenchida, tá? Eu escrevo bastante, mas não é toda mulher que gosta de escrever, não. Às vezes, tem mulher que bota só umas carinhas e elas meio que... Essas carinhas são tipo códigos. Então, se eu boto uma carinha triste, é porque eu tive, sei lá, ansiedade nesse dia. Ela vai fazendo código. Se for o seu caso, sempre acha a sua forma de fazer, mano. Você não é diferente e nem é menos. Você é única. Então você tem que achar a sua forma. Nesse mês aqui, minha filha, dá uma olhada pra cá. Eu peguei toda a fase da lua minguante e eu fiz limpeza com Yoni Egg, que é aquele ovinho de cristal. Inclusive muito potente, tá? Mas eu não recomendo fazer sem orientação. Isso aqui é resultado de catarse, de insight. Se você me perguntar hoje, Bruna, como foi aquele teu período? Eu não vou lembrar, não vou saber dizer. Porque eu vivo muito no momento presente. Eu estou tentando trazer muito isso para a minha vida, viver o momento presente. Então, às vezes, a minha mente ela dá uma falhada sobre certas coisas que eu vivenciei. E, convenhamos, o tempo ele também está bem acelerado, né? Então, o que é que acontece? Onde é que eu me acho? Se for para te dar uma informação dessa, onde é que eu me acho? Eu me acho aqui, meu amor. Só que eu aqui em maio de 2025, eu não sou essa. Eu não sou essa de julho. Eu já sou outra pessoa aqui. Falam sobre a mesma essência, mas o meu comportamento, o meu sentimento, foi tudo diferente. E aqui eu anoto questões do meu sangue, mas eu anoto a influência lunar que teve sobre mim. Tem até aqui escrito, ó, lua que sangrei, crescente. Tempo da Mãe Terra, inverno. Mês do calendário gregoriano, julho de 2025. Entende, mana? Então, eu quero te deixar à vontade. Eu quero dizer que o Sagrado Feminino é para você, é muito para você. Sabe? E a deusa, ela te chama de volta. Ela precisa de você, ela precisa que você desperte. E não interessa a idade que você tem. Sabe? Você tem direito de celebrar. Você tem direito de ritualizar. Você tem direito de ser fêmea, feminina. Sabe? Uma deusa ancorando essa espiritualidade, esse mistério. Honrando essas sincronias que esses astros têm com você. Tá bom, deusas? Então, eu espero que vocês, assim, tenham entendido essa importância dos rituais. A importância, sim, do diagrama lunar, tá? É para você, sim, tá? E gratuito para você baixar. Vai na bio da descrição aqui do YouTube mesmo, que tem lá, diagrama lunar, baixar. Eu fiz para você. Eu fiz para todas as mulheres que querem ir para o centro de si mesma, tá? E tem aulão de como usar, porém esse aulão, ele é muito voltado para mulheres que menstruam,
Se vocês, e aí eu vou pedir isso assim, de verdade, tá? Não tô aqui pedindo like nem comentário não, mas se é um assunto que você diz, olha, você percebe, né? Pô, já fiz pesquisa, eu não tô achando sobre isso, achei a ideia de Bruna legal, deixa aqui no comentário, dizendo, mano, eu acho assim interessante que você faça uma aula para mulheres que não menstruam, e para mulheres que não têm útero, para que a gente entenda como a gente pode fazer isso. Aí eu crio e lanço gratuitamente aqui para vocês. Só que eu preciso ter um público que assista, porque exige dedicação, sabe, manas? E eu sou professora. Quem é professora está o tempo todo estudando. A grande verdade do professor é que ele é um eterno estudante. E para eu gravar uma aula e fazer toda essa dedicação, eu me entrego por inteira. Mas existe sim esse retorno, sabe? De tipo assim, eu preciso entender que isso faz sentido para outras pessoas. Então, e essa é a importância de deixar um comentário e dizer, cara, faz sentido, eu estou precisando disso daqui, sabe? Eu tenho, sei lá, 54 anos, eu tenho 60 anos e estou me conectando com o meu sagrado feminino. Meu amor, você é minha inspiração, sabe? Ou então eu tenho 20 anos e eu nem tenho mais útero por alguma razão. Bem-vinda, 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 esse é o teu lugar. Mas eu preciso que você me fale se é um desejo do teu coração efetivo de seguir nessa jornada de autocentramento, de autoconhecimento, tá? Através dessa bússola. Aí eu te ensino. Eu faço especialmente para vocês. Tá bom, meus amores? Então, sejam bem-vindas, vocês são inclusas e esse é um recado diretamente da deusa, tá bom? Um beijo.